Bom dia, meu nome é Ernest, muito ansioso para fazer este vídeo e antes de começar eu gostaria de fazer aqui umas reparações informativas, né? Eu tenho tratado nos vídeos anteriores de um sociólogo, antropólogo, historiador, político chamado Darcy Ribeiro, né, que foi contemporâneo de Leonel Brizola, e tenho me equivocado e a memória me traindo, certo? E eu não consigo lembrar. Mas Darcy Ribeiro, na condição de antropólogo e de antropólogo principalmente, ele marcha na direção do autor de Casagrande e Senzala, o Gilberto Freire, quando Gilberto afirma a, quando Gilberto afirma a mestiçagem do lusitano que veio para o Brasil, né, colonizar, e o termo colonizar neste vídeo é central para se entender o que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio. Mas o fato é que o Brasil foi objeto, as terras brasileiras foram objeto de colonização, de um processo de extração de riquezas, de madeira no começo e depois de minérios e depois de exploração agropastoril, enfim. Uma terra em que havia já moradores, havia os autóctones, né, os indígenas, certo, habitando por aqui, mas que não foram considerados pela época achar que eles eram animais, certo, seres sem alma, não é? E por aí vai, certo. Darcy Ribeiro, no seu tempo, aqui no século XX, certo, afirma, junto com o Gilberto Freire, né, a questão da mestiçagem contra qualquer tipo de visão eugenista, como aconteceu no século XIX, foi praticado no século XX na Alemanha, certo? E hoje está sendo praticado lá, né, contraditoriamente, no Oriente Médio, certo? Por questões aí, sabe, de matança de pessoas, sabe, por questão aí de uma ética capitalista desenfreada, né, que pensa só também em extrair riquezas das terras, lá onde está acontecendo, né, um combate medonho entre judeus e palestinos. Há petróleo embaixo da faixa de Gaza, certo? Gás, né? E o petróleo que já foi cobiça da turma aí do Reino Unido, certo, dos ingleses, né, no século XIX, salvo engano, né, e por aí vai. Mas eu retomo isso depois. Mas faço justiça aqui a Darcy Vargas, que também, como Gilberto Freire, valorizava a mestiçagem nacional. Se Gilberto Freire valorizava a mestiçagem lusitana, Darcy Ribeiro valorizava a mestiçagem nacional, certo? E se contrapondo a essa visão eugenista, a visão aí, supremacista, racista, né, que hoje domina no mundo, trazido, revigorado por pessoas aí de extrema direita, certo, misturando alhos com bugalhos, inclusive religião, política, etc, tá certo? Mas eu quero, na tela, eu tenho aí na tela um filme rolando, certo, chamado Hostiles, creio eu que deva ser essa a pronúncia, é um filme de 2017, que traz uma frase de um escritor estadunidense chamado D.H. Lawrence, que diz assim: a alma americana essencial é dura, isolada, estoica e assassina, né? Ainda não derreteu. Eu quero transpor, quero tirar daí, sabe, essa ideia de alma essencial dura, isolada, estoica e assassina, para aplicar a todos aqueles que hoje resistem em seus territórios contra a opressão e contra a dominação, tá certo? No filme, a alma dura é de um capitão do exército, certo? Capitão do exército que é uma instituição de Estado que no século XIX, o filme se passa em 1892, e no século XIX, portanto, e esse capitão servia a uma força que intervinha no processo de colonização do Oeste,
certo, do oeste tomado aos mexicanos, do oeste estadunidense tomado aos mexicanos, né? E ali havia também, além dos mexicanos muito antes, descendentes de espanhóis, já havia também povos autóctones, né? Povos originários, né? Indígenas. E no caso lá, tá certo, naquela região ali do Novo México indo para o Arizona, havia Cheyennes, havia Comanches, havia Apaches e outras tribos aí, Sios, etc., né? Que eram os povos autóctones, como aqui no Brasil nós tínhamos nossos povos também, povos autóctones. E lá nos Estados Unidos se desenvolvia um processo de colonização, um processo econômico de e ao mesmo tempo antropológico de destruição de raças para se apropriarem das terras e das riquezas, em cima, na superfície e embaixo, tá certo? Embaixo da terra, né? Então, com objetivos econômicos, né? E deixa eu dar uma calibrada aqui na TV, que eu não sei o que aconteceu, certo? O nome está apresentando aqui, o nome do filme é Hostiles, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer rolar, tá certo? Eu não sei porque não está rolando, mas assim, é só para ilustrar e dar coloração aqui da distração, tá certo? Aí está aparecendo o capitão Joseph Walker, salvo engano, tá certo? É do exército americano. Mas como eu estava dizendo, lá nos Estados Unidos havia um processo de colonização, né, que é um processo econômico, né, ali conduzido pelo mercado, pelos indivíduos, certo? Por estadunidenses que se atiravam, apoiados pelo governo, a ocupar aquelas terras inóspitas que não pertenciam a terras sem ocupação europeia, certo? Sem ocupação dos primeiros colonizadores, de seus descendentes, os estadunidenses ali estabelecidos. 1892 é um tempo do pós-guerra civil, certo? Do pós-guerra entre colonizadores e yanquis no começo, certo? E o Reino Unido, certo? A Inglaterra, né? Que também desenvolveu aqui um processo de colonização, tá certo? Então o que nós temos aí são processos de guerra, né? E a colonização, que é um fenômeno econômico, antropológico, que visa destruir, né, quem está lá para se apoderar de suas riquezas. A gente não pode dar outra definição para a colonização que não seja essa, né? O que está acontecendo então hoje na Palestina é um processo de colonização, né, em que palestinos são vítimas, né, já estavam lá e milenarmente ocupando aquelas terras, e hoje uma situação nova criada a partir do começo do século XX, ali, sabe, em meado do século XX, em 1948, quando se criou o Estado de Israel, ali se começou uma tomada de terras a quem estava ali já estabelecido, tá certo? Lembrando que Israel, por seu turno, passou por aquelas terras num período remoto, certo? Os palestinos, e aqui eu quero resgatar algumas questões históricas, né? O mundo ocidental conhece, por exemplo, o filme Ben-Hur, né, que retrata um personagem de um ator chamado Charlton Heston, né, que desenvolveu o personagem desse tal Judá Ben-Hur, né? Era um mercador rico, né, Ben-Hur, né? E vivia em Jerusalém do tempo de Jesus, tá certo? E dos tempos dos romanos, né? Romanos que ocupavam a Palestina, tá certo? Onde estava a Judéia, a capital, o estado, o reino, né? Um reino cuja capital era Jerusalém. Jerusalém que foi destruída no século seguinte, em 76, por Tito, imperador romano, por conta de sublevação hoje daquilo que nós poderíamos... Hoje, quem fez essa sublevação poderiam ser chamados de terroristas, né, que foram os antigos judeus, certo? Os antigos hebreus, resistindo à ocupação romana no território, tá certo? E Tito, o Império Romano, em 76, resolve acabar com isso, combater, entre aspas, os terroristas da época, certo? E dizima, né, aniquila todo mundo, todos da resistência, tá certo? E, enfim,
zera tudo, joga a cidade aos escombros, como hoje fazem as bombas dos mísseis dos israelenses no território da faixa de Gaza, tá certo? Destruindo, aniquilando o povo palestino, tá certo? Então são situações assim parecidas e eu quero então aqui resgatar essa noção de colonização que resgata a noção também de terrorismo, tá certo? E vamos por aí, em seguida a isso, no século XV, os judeus da época de hoje, certo? Os hebreus de ontem já estavam dispersos no mundo, tinham perdido a capital, provavelmente depois da aniquilação os romanos não deixaram mais assim, criaram dificuldades para que novas sublevações acontecessem, tá certo? E no século XV, através dos otomanos, novamente os judeus são dispersos no mundo, certo? E que eu acho, creio eu que seja a grande diáspora, né? Que se refere aí a alguns textos com os quais a gente vem tomando contato, tá certo? E dessa forma eles só vão aparecer de novo no cenário da história já em meado do século XX, ali em 1948, quando é criado o Estado de Israel, tá certo? E o Estado de Israel criado numa região onde estavam habitantes autóctones, né, os palestinos, que são árabes, tá certo? Aí aqui eu quero desfazer uma confusão, tá certo? Ontem no programa do Conde, né? E eu coloquei aqui, né, que o Gustavo Conde entrou em parafuso quando alguém que fazia parte assistindo a sua live às 11 da noite, certo? Disse que o pessoal do Hamas não são palestinos, mas eles estão lá, eles são palestinos, sim, tá certo? Só que o Hamas é uma organização de palestinos, de patriotas palestinos, de nacionalistas palestinos, de palestinos sabe, autóctones, né, que se organizaram para resistir a uma opressão, a uma dominação, tá certo? Porque todo movimento de colonização é movimento de opressão e de dominação. Então não há porquê, creio que o Gustavo Conde não tinha como responder a isso, né, de que os membros do Hamas não são palestinos, e são, tá certo? E eu coloquei aqui que o Gustavo Conde entrou em parafuso, tá certo? E eu vou avançando então aqui sobre essa questão palestina, dizendo, né, que esse processo hoje que vive a Palestina é um processo de colonização. Breno Altman fala muito claro a respeito disso, tá certo? Hoje domina o governo israelense, né, uma visão de políticos conservadores, de ultradireita, tá certo? Que são classificados como sionistas a todo custo, né? E querem para si todo o território ali daquela região da Palestina, incluindo aí o território de Gaza, o território de Golã e a Cisjordânia, para instalar ali judeus, tá certo? Essa é a visão. Tá certo? E joga para as cucuias, tá certo? Ou para cucuí, depois posso futuramente explicar que diabo é cucuí, né? Qualquer intenção de se fazer ali né, uma conciliação entre judeus e árabes ali na Palestina, tá certo? É uma questão então de opressão e dominação, né, de dominadores e dominados, opressores e oprimidos, né, dentro de um processo de colonização. Não tem para onde colocar de outra maneira. Colonização que cria um apartheid, como houve, por exemplo, na África do Sul, tá certo? E hoje, então, tem essa luta aí, segundo Breno Altman, né, baseada em 4 pilares, em 4 intenções do Hamas, que é unir os palestinos ali conflagrados, tá certo? Ali em situação, né, de resistência, tá certo? Que é provocar o Hezbollah, ontem eu tentava lembrar o Hezbollah, a palavra Hezbollah, para traduzir uma outra organização de resistência na região, tá certo? Que se abriga ali, salvo engano, ao norte do Líbano, né, me parece, certo? Que é uma força também de resistência, uma força árabe, salvo engano, né? E que o Hamas quer trazer para se juntar a eles, para aumentar então a capacidade de resistência, tá certo? Há um terceiro pilar que é impedir que ali os árabes da Península Ibérica, da Península ali da Península Árabe ali, sabe, os sauditas e outros aí, sabe, se unam, né, a Israel, tá certo? Eles querem enfraquecer
essa reunião, tá certo? É de árabes com israelenses, tá certo? Tem uma quarta causa que agora eu não vou me arriscar a dizer, tá certo? Porque eu me esqueci, tá certo? Mas é assim, tá certo? O que nós temos então é uma situação de colonização. O filme Ben-Hur lembra essa colonização e essa convivência entre romanos e hebreus na época, certo? E Jesus já estava presente lá nessa situação, tá certo? Havia também Barrabás, que era um insurgente, então nessa condição talvez é um terrorista, tá certo? E que resiste, né, à ocupação romana, tá certo? E por aí vamos. Hoje o Breno fala, né, da forma como o governo governa o Estado de Israel, né, nós temos ali um governo teocrático, tá certo? Comandado por uma visão sionista, tá certo, exclusiva, né, de criar ali uma entidade estatal única, certo? Que seria Sião, tá certo? Onde os palestinos não fazem parte, né, desse lar, é um lar exclusivamente judeu, tá certo? E vamos por aí, tá certo? Então, deixa eu ver se eu pego aqui mais algum ponto, tá certo? Mas no fundo é isso, eu acho que eu queria falar era isso, tá certo? Para poder compreender essa questão aí, sabe, do que está acontecendo, né, hoje lá ali no Oriente Médio, tá certo? Na minha visão, há uma guerra, tá certo? Uma guerra sui generis. Em geral, as guerras são entre dois estados, né? Duas nações, tá certo? No caso aí, nós temos uma nação já constituída juridicamente, que é Israel, e um grupo armado, tá certo? Que é o Hamas. E isso desfiguraria o conceito de guerra, tá certo? Mas, para todos os efeitos, o que nós temos ali é uma situação de violência, de violências extremas, onde pessoas morrem, tá certo? Há pouco eu discordei do jornalista Joaquim, que trabalha no site 247, e afirma que o Hamas é terrorista. Eu quero defender a posição de que não se trata de terrorismo. Talvez ele quisesse aplicar o conceito técnico de terrorismo, porquanto o que nós temos são duas entidades em confronto, um Estado e uma organização, tá certo? E são entidades assimétricas, tá certo? E quem é menor aí a organização em relação ao Estado, praticando atos de violência, praticar atos terroristas, com os quais eu não concordo, tá certo? Há pessoas dizendo aí, tá certo, que Israel, da mesma forma como hoje mata palestinos aí, sabe? O Conde ontem queria lembrar que 91 corpos de crianças foram encontrados mortos por conta de ações do exército israelense, tá certo? E isso pode ser acusado de genocídio e não deixa de ser um ato de terrorismo, no caso aí terrorismo de Estado, tá certo? Então essa discussão prolonga, como eu falei, o Joaquim chama o Hamas de um grupo terrorista, e eu não concordo com isso. Para mim é um grupo combatente, um grupo em guerra, tá certo? Temos ali na região um estado de guerra sui generis, né? Entre forças políticas em combate. De lembrar que o Netanyahu, que comanda o governo israelense, tá certo? Tá a todo custo querendo ganhar, né, essa guerra, tá certo? Porque ele está com medo de ir para a prisão, é um político corrupto. Inverteu regras processuais recentemente lá em Israel, né, no Estado de Israel, tá certo? Regras processuais criminais para se livrar da prisão, provocando as forças democráticas israelenses, não sionistas talvez, né, a reagir, indo para a rua contra essa orientação que ele está dando dentro ali, né, do governo dele, tá certo? E a todo custo ele quer, então, fugir da punição pelos crimes que ele praticou, tá certo? Então é isso que eu queria falar, esclarecido essas coisas, né? Creio eu, né, interessantes, né? Assim, saudando aí Darcy Ribeiro, que fala da alma dos brasileiros, né? Da alma mestiça dos brasileiros, tá certo?
quando a gente afirma a mestiçagem, a gente está se livrando das questões racistas, somos todos aí mestiços, né, e vá buscar lá o tempo, desde quando saímos da África, do útero, né, de Lucy, tá certo? E daí não paramos de fazer mestiçagem, fazendo misturas entre espécies, né, e habitando lugares e, enfim, sofrendo as hostilidades do tempo, tá certo? Falando de hostilidade, o filme que está passando ali, né, com o capitão Joseph Walker, tá certo? Hostiles, né, indica a condição de resistência de índios comanches, né, atacando Cheyennes, né, um chefe Cheyenne é conduzido das prisões do exército estadunidense, né, para sua terra de origem, lá no Arizona, salvo engano, e creio que seja Arizona, né? E o capitão tem essa incumbência de levar esse chefe para lá, de devolver esse chefe para suas terras, para o seu povo, que estão em situação de reserva, tá certo? Em terras ali confinadas, né? Antes eram, né, os donos, né, de todo o território, e agora ficam só numa porção ali no Vale dos Ursos, né? No Arizona, certo? E também no caminho encontram os Comanches, certo? Que são povos originários e promovem, né, agressões ali, estão reagindo, tá certo? Aí se cria então, vamos dizer que Comanches e Cheyennes seriam terroristas, tá certo? Que estariam enfrentando o Estado estadunidense, o exército estadunidense, sabe? Matando soldados estadunidenses, seriam terroristas praticando ali crimes, tá certo? Não se pode dizer isso, certo? É uma reação natural de defesa. Se diz hoje que o Estado de Israel tem razão quando pratica autodefesa, o mesmo podemos dizer que os Cheyennes e Comanches no seu tempo praticavam auto de defesa. No Código Penal a gente fala de legítima defesa, certo? Defesa da sua vida, defesa dos seus valores, né? E por aí vamos, né? Então, assim, eu creio que o que está acontecendo, essa questão palestina, que também é uma questão judia, envolve esse problema aí que por trás de tudo isso, subjazendo, sabe, vai buscar, enfim, valores de economia, tá certo? Valores monetários, valores argentários, valores financeiristas, né? O mundo hoje vive um momento de mudança de eixo, certo? Em que o imperialismo yankee, apoiado pelos países da União Europeia, né, resistem querendo continuar praticando colonialismo no mundo, certo? Extraindo riquezas de países, como é o caso do Brasil, por exemplo, né, que foi vítima de ações yankees, né, no governo Dilma, né, que foi deposta por ações de entidades, de organizações de Estado estadunidenses, como a CIA, que formou brasileiros antipatriotas, traidores, né, que vieram para cá praticar lawfare, certo? E desencadear uma guerra híbrida, né, dentro do judiciário. Estou falando aqui de Sérgio Fernando Moro, tá certo? E que não deixa de ser uma ação colonizadora, uma ação colonialista que nos atinge, que quer nos destruir, tá certo? Porque o colonizador, no fundo mesmo, o que ele quer é destruir os povos originários para ficar com as suas terras, com as suas riquezas, tá certo? Falei, tá falado, tá certo? Tinha para dizer isso e disse. Meu nome é Ernest, um caboclo falador, tá certo? Que dá bom dia a cavalo porque fala muito, tá certo? Peço para quem puder, certo, ouvir, dar atenção e marcar, certo, com gostei este vídeo, tá certo? Se inscrever no canal, quem sabe. Eu tenho 4 inscritos, são 4 parentes, certo? 2 parentes eu sei que são, entendeu? Outros 2 já são por militância desses 2 aí, né? E enfim, tá certo? E compartilhar. Se não estou falando besteira, posso dizer isso, tá certo? Tenho condições mentais e condições intelectuais e condições de conhecimento para dizer, certo? Que o que eu falo tem sentido, tem significado, tá certo? E pode ser aproveitado, tá certo? Meu nome é Ernest, valeu.